Wakana é um perdedor patético e feio que não tem amigos, exceto suas bonecas de hiena. Tudo isso muda quando a garota cosplayer mais popular começa a gostar de seus modos desajeitados e o deixa aplaudir de frente e de trás. Mas antes de isso, quando era um menino, Wakana observa a visão de uma linda boneca de hiena criada por seu avô solteiro. Vendo que seu neto está interessado na boneca, Kyoru diz a Wakana que ele pode ser tão bom quanto ele se praticar todos os dias. Isso enche o jovem Wakana de tanta motivação e ele começa a fazer as bonecas imediatamente. No entanto, alguns dias depois, seu amigo Noburo o pega fazendo bonecas e pergunta a Wakana se ele gosta por trás. Sentindo-se magoada porque seu amor de infância não é um macho Sigma Alpha Chad, Nobura vai embora, sem nunca mais voltar. O despertador toca, e Wakana acorda daquela memória de pesadelo do passado. Com a ansiedade correndo em suas veias, Wakana olha para a boneca Hina e diz a ela que está tão bonita como sempre. Depois de fazer uma homenagem pegajosa à cabeça da boneca, Wakana cumprimenta seu avô, que lhe diz que teve um confronto difícil 1 contra 5 com seu conjunto de bonecas Hina. Enquanto se aproximam devido ao amor compartilhado por bonecas, Wakana informa seu avô que começou a trabalhar em novas bonecas. Enquanto se acomodam para o café da manhã, Kuro comenta como as bonecas de Wakana têm rostos impecáveis, mas as roupas que ele faz para elas são ótimas. Suspirando, Wakana revela que ainda não consegue acertar os rostos. Kuro assegura que um dia ele conseguirá e então pergunta a Wakana se ele é o melhor da escola dele. Isso faz Wakana engasgar enquanto pensa em como ele é mais um mestre de Giz. Confuso sobre por que seu avô tocaria no assunto de amigos, Wakana pergunta a ele por que a curiosidade repentina. Em resposta, Kuro explica que desde criança ele só passava o tempo brincando com bonecas e, portanto, naturalmente não teria amigos. Wakana assegura ao avô que ele também tem amigos na vida real. Depois de chegar à escola, Wakana se senta em sua cadeira quando de repente é tomado pela culpa. Ele pede desculpas ao avô, dizendo que também não conseguiu fazer amigos no ensino médio, porque se senta na cadeira do protagonista e é simplesmente diferente do restante dos NPCs ao seu redor. Assim que esses pensamentos deixam sua mente, Wakana olha para cima e vê uma garota voando e pousando diretamente em sua mesa. Gritando de dor, a querida Senpai, Marin pede desculpas a Wakana por cair em sua mesa. Quando Wakana vê Marin com sua gargantilha que grita que ela gosta de algo mais forte, ele começa a tremer, fazendo Marin se preocupar com o bem-estar mental dele. De repente, Marin nota uma mancha de tinta no braço de Wakana e pergunta sobre isso, fazendo-o surtar. Vendo essa reação estranha, Marin sai do lado de Wakana e se junta ao seu grupo de amigos. Enquanto Wakana observa Marin, ele nota como ela é tão diferente dele. Enquanto ele é um esquisito cujo Bruce Banner se transforma ao ver bonecas, Marin é extrovertida e tem relacionamentos com pessoas reais. Enquanto isso, Noa conta ao resto do grupo como, quando ela foi ao salão de cabeleireiro com Marin, um Chad com uma aura alta estava esperando por Marin. No entanto, como o homem não tinha habilidades de conversação, ele tentou flertar com Marin ao estilo Reddit, fazendo piada dela. Depois de conseguir a maior resposta, Marin deu um fora no cara e saiu. Ao ouvir a história, os amigos de Marin a repreendem por dar um gelo nos garotos, mas, em retaliação, Marin diz ao grupo de amigos que ela é atraente e não iria tolerar besteiras de um homem. Ao ouvir a declaração de Marin, Wakanda pensa consigo mesmo como seria bom ter uma mentalidade Sigma assim. Mais tarde naquele dia, Wakanda aceita assumir a tarefa de limpeza dos colegas. Depois que eles saem, ele conclui como é mais fácil para ele ser um capacho do que lutar pelos seus direitos. De repente, Marin entra e começa a limpar a sala, surpreendendo Wakanda. Quando ele pergunta o que ela está fazendo, Marin revela que ela também tem o dever de limpeza. E Marin diz a ele que é literalmente o dever dela. Wakanda afirma que não está acostumado com as pessoas ajudando. Ao ouvir isso, Marin fica chateada e pergunta a Wakanda se ele confrontou aqueles aproveitadores, ao que Wakanda responde dizendo que as pessoas o veem como confiável. Como resultado da resposta de Wakanda, Marin pergunta se os pronomes dele são ela assassina, porque ele claramente não tem colhões. Depois de ir para casa, Wakanda pensa em como Marin estava certa, quando de repente sua máquina de costura para de funcionar, deixando-o frustrado. No entanto, determinado a fazer algumas roupas ousadas para sua boneca, Wakanda vai ao clube de economia doméstica para usar a máquina de costura. Enquanto ele está ocupado trabalhando e sussurrando coisas estranhas para a pobre boneca sem vida, Marin entra, pegando Wakanda de surpresa. Justo quando ele está prestes a enlouquecer, Marin diz animadamente a Wakanda como ele é legal por saber costurar. Após sua surpresa inicial, Wakanda revela que sua família tem um negócio de fazer bonecas de rena, e ele gosta de fazer roupas para essas bonecas.
Assim que Marin ouve isso, ela começa Infelizmente, Marin quebra suas fantasias vestindo uma roupa horrível e revela que está tentando imitar um personagem. Ao ver a roupa, Wakanda diz a Marin que palavras não conseguem descrever sua vestimenta, mas números sim, e então dá uma nota negativa de 1 em 10. Depois de criticar bastante as habilidades de costura de Marin, Wakanda percebe lágrimas enchendo seus olhos, o que o leva a se desculpar instantaneamente. Marin então assegura a Wakanda que sua crítica era muito necessária e revela como ela gosta de cosplay e quer que ele seja seu Taylor Swift pessoal. Vendo Marin implorar, Wakanda lembra-se de como ela foi gentil com ele e concorda em ajudar. Encantada ao ouvir isso, Marin começa a dançar enquanto conta a Wakanda como está animada para fazer cosplay de sua personagem favorita. Depois de ouvir Marin falar sobre sua personagem favorita, Shizuku, Wakanda percebe que todas as garotas bonitas têm o cérebro completamente afetado. Enquanto Wakanda continua a ouvir Marin falar sobre seu jogo favorito e como ele apresenta temas que virgens de 50 anos poderiam gostar, Wakanda fica preocupado com a vida doméstica de Marin. A princípio, Wakanda tenta convencer-se de que ninguém pode ser tão depravado quanto ele, mas após perceber os olhos de Marin, ele percebe que Marin está totalmente imersa nesse personagem. Ele então pergunta a Marin por que ela está jogando jogos adultos, e a garota confessa que um dia clicou naqueles anúncios que você vê em sites impróprios e ficou viciada neles. Ao ouvir como Marin é tão abertamente descarada, Wakanda se anima ao perceber que nem toda mulher tem um pepino enfiado no traseiro. Depois de expressar seu entusiasmo em trabalhar com Marin, Wakanda diz que obviamente precisam começar comprando materiais. Marin então expressa gratidão por ajudá-la, e os dois se despedem para o dia. Mais tarde naquela noite, Wakanda pondera sobre os fetiches não convencionais de Marin e conclui que ela deve ter sentido falta da figura paterna. No dia seguinte, Wakanda abre a porta e é recebido por uma animada Marin. Surpreso com a aparição dela à sua porta, Marin diz a Wakanda que a internet pode ser usada para mais do que olhar para o titã de calças do Drake. Com isso, Marin entra diretamente no quarto de Wakanda e diz que ele é muito básico pelo jeito que o quarto dele parece. Ela então começa a vasculhar, procurando por algumas bonecas infláveis quando seus olhos se voltam para os pincéis usados para criar as bonecas. Enquanto isso, do ponto de vista de Wakanda, tudo o que ele podia ouvir e ver era o traseiro de Marin sobressaindo, contemplando a visão à sua frente. Wakanda deseja ser atropelado pelo caminhão Kun. Para acalmar seu rifle genético, Wakanda começa a relembrar o discurso do Capitão Irwin antes de se sacrificar pela humanidade. Wakanda pergunta a Marin por que ela está aqui. Sem hesitar, Marin desabotou a camisa e revela seus grandes badonkins. Ela então orgulhosamente conta a Wakanda como teve a brilhante ideia de usar um biquíni para que ele possa medi-la facilmente. Enquanto isso, a mente do pobre Wakanda começa a se partir ao ver o corpo nu de uma mulher. Vendo como o garoto está com problemas, Marin diz a ele que fechará os olhos enquanto Wakanda avança com a fita métrica. Ele tenta evitar tocar em Marin com as mãos para que ela não escolha um urso em vez de um homem. Mantendo a imagem do corpo enrugado de sua avó na cabeça, Wakanda se concentra em tirar as medidas. Depois de muita luta, Wakanda amaldiçoa-se por ser um tolo que se embaraça com pequenas coisas enquanto Marin está tranquila com tudo. Sem ele saber, Marin está tão envergonhada quanto ele. Assim que as medições terminam, Wakanda chega à conclusão de que morrer em um país devastado pela guerra é melhor do que estar em um quarto com uma garota altiva. Ele então pede a Marin que lhe dê algum material de referência sobre seu personagem favorito, para que ele possa começar a costurar o vestido. Em segundos, Marin lhe entrega um monte de revistas com Shizuka e revela como ela se torna uma DJ do centro da cidade sempre que olha essas revistas. Percebendo o que Marin quer dizer, Wakanda fica todo envergonhado. Mais tarde naquela noite, o vovô retorna do mercado e abre a porta para informar Wakanda que comprou uma nova máquina de costura para ele quando encontra seu neto grudado no computador. Pensando que Wakanda finalmente começou a se masturbar com mulheres reais, Kaoru fecha a porta atrás de si, mas então se pergunta por que Wakanda está anotando enquanto assiste a um anime atrevido. No dia seguinte, Marin exibe a fantasia feita por Wakanda e informa que, quando faz cosplay de um personagem, ela realmente se envolve e começa a se comportar como o referido personagem. Antes que Wakanda tenha a chance de reagir, Marin levanta sua saia e se dirige ao mestre de Hina. De repente, o alarme toca, acordando o pobre sonhador de seu sonho. Quando Wakanda percebe que encheu os lençóis com seu sêmen, ele pede desculpas à sua boneca por traí-la. Depois de se aliviar, Wakanda vai para a escola, enquanto sua cabeça ainda está cheia de pensamentos lascivos. Sentindo-se culpado, Wakanda se pergunta como vai encarar Marin ao notar os corredores livres para Marin e sua amiga. Os espectadores elogiam Marin, chamando-a de uma beleza, o que realmente faz Wakanda se perguntar como uma garota como Marin até falou com ele. De repente, Marin nota um rosto feio na multidão e percebe que é Wakanda. Enquanto corre para cumprimentá-lo, Wakanda de repente se vê cercado pelo grupo de Marin.
Nunca tendo visto tantas mulheres antes em sua vida, o cérebro de Wakana acaba entrando em curto-circuito. Quando Marin e as amigas se afastam, Wakana ouve pessoas chamando-o de esquisito por estar rondando garotas atraentes. Isso o deixa tão chateado que ele acaba evitando Marin durante o dia todo. Depois de finalmente alcançá-lo, Marin convida Wakana para ir às compras com ela. No entanto, quando está prestes a dizer sim, Wakana percebe como as pessoas estão olhando para ele e acaba recusando Marin. Enquanto ele corre para uma distância mais segura, Wakana suspira e pede desculpas a Marin quando a garota aparece como se fosse uma ex irritante à meia-noite. Ao ouvir o pedido de desculpas de Wakana, Marin diz ao garoto que, se ele se sente culpado, não deve fugir dela. No final, Wakana conta a Marin como as pessoas estão fofocando sobre eles, ao que Marin responde francamente que não se importa de ser vista com ele em público, pois o considera um amigo. Com isso, ela arrasta Wakana para ir às compras com ela. Ao chegar em uma loja de cosplay, Wakana percebe que há muitos otakus patéticos no mundo. Ele então mostra uma folha de referência, detalhando todos os itens necessários para o cosplay de Shizuku. Isso impressiona muito Marin, que elogiosamente comenta a dedicação de Wakana. Enquanto continuam com as compras, Wakana exibe abertamente sua habilidade em escolher o material certo para o traje. Depois de conseguirem tudo o que precisam, Marin então leva Wakana a uma loja de perucas, onde ele imediatamente fica excitado ao ver todas as perucas brilhantes. Marin diz a Wakana que o levou para comprar uma peruca que se assemelha ao cabelo de Shizuku, então começa a escolher uma quando Wakana a interrompe, e revela que ela está escolhendo a cor de cabelo errada. Ao ser corrigida por um não fã, Marin fica toda envergonhada, mas diz a Wakana que está feliz por tê-lo por perto. Isso coloca um sorriso no rosto de Wakana ao perceber que pela primeira vez na vida ele está sendo útil para os outros. Em um esforço para mostrar a sua gratidão a Wakana, Marin leva o perdedor virgem a uma loja de lingerie onde lhe dá algo para se animar mais tarde. Após o jantar, os dois decidem ir para casa quando Marin pergunta a Wakana se ele começou a assistir ao programa favorito dela. Wakana responde, revelando que sim, mas que vai demorar um pouco para terminar, pois o programa é muito picante para ele. Enquanto continuam conversando, Marin fala sobre sua cosplayer favorita chamada Juju. Ela informa Wakana como a garota coloca toda a sua energia de quem não tem pai nos cosplays, transformando suas fotos em material para os homens de meia idade se excitarem instantaneamente. Ao ver as fotos de Juju, Wakana observa como ela parece ter a idade de quem ainda pede refeições infantis. Depois de ouvir Marin falar sobre seus interesses, Wakana revela sobre a primeira vez que viu bonecas Hina. Para ele, as bonecas se tornaram sua definição de beleza. Depois de ouvir sobre os interesses de Wakana, Marin diz a ele que está feliz por ter conhecido alguém como ele. Isso faz com que Wakana fique vermelho como um virgem patético. Ele pergunta a Marin quando ela vai participar do evento de cosplay. Quando Marin o informa sobre a data, Wakana fica bastante tenso. Ao embarcar no trem, Wakana pensa em como leva mais tempo para completar as roupas das bonecas Hina. Então, naturalmente, criar um traje para uma mulher adulta em 2 semanas vai ser muito desafiador para ele. E como ele não quer perder a chance de encharcar as bolsas de anotações de Marin, Wakana fica mais ansioso em terminar o traje. Ao chegar em casa, Wakana é recebido por Koru, que pergunta onde ele esteve. Quando Wakana explica que estava fazendo compras com um amigo, Koru começa a mexer nas suas sacolas e encontra uma peça de roupa íntima rendada. Ao concluir que criou um Twink e que sua linhagem terminaria com ele, Koru acaba caindo da escada. Depois de levar Koru às pressas para o hospital, Wakana espera do lado de fora da sala de emergência quando é cumprimentado por seu primo, Midori. Assim que Koru é liberado pelo médico, Miri insiste que ele passe a noite em sua casa. Depois de alguns dias, Wakana volta para a escola e conta a Marin como seu avô teve um acidente. Vendo Wakana tão abatido, Marin tenta apoiá-lo oferecendo sanduíches e um rock tour. Marin capta a dica e pede a Wakana para trocar em números, para que ela possa animá-lo. Enquanto Wakana volta para a aula, sua mente está cheia de preocupações com o vestido de Marin, no qual ele ainda nem começou a trabalhar. As coisas só vão de mal a pior quando Marin menciona o calendário das provas intermediárias que se aproximam. Para piorar tudo, ao chegar em casa, uma garota pede uma visita ao ateliê dos Hinedal. Apesar de sua agenda caótica, Wakana relutantemente diz a ela para passar amanhã. Depois de desligar, Wakana tem um colapso ao se sentir sobrecarregado com suas crescentes responsabilidades. No dia seguinte, ele se recompõe e mergulha nos estudos. Entre as sessões de estudo, ele visita seu avô na casa do tio. Quando retorna, ele finalmente começa a trabalhar no vestido de Marin, determinado a cumprir cada tarefa.
No final das provas, um Wakanda completamente exausto sai correndo da sala de aula antes que Marin pudesse falar com ele. Marin aparece na casa de Wakanda com um baú de carne, apenas para encontrar as luzes apagadas. Assumindo que ele saiu para visitar seu avô, Marin volta para casa parecendo triste por causa do seu compromisso cancelado de PP. Desconhecido para ela, Wakanda está em seu quarto, mergulhado na miséria por não conseguir dormir ou comer por causa do vestido dela. De repente, os olhos de Wakanda param em seus pincéis, fazendo-o lembrar a história de seu avô sobre como ele trabalhava diligentemente em sua arte apesar de ser um GOAT em seu campo. Mesmo assim, Korra aconselha um jovem Wakanda que não há descanso para os ímpios. Após relembrar aquele trecho da conversa com seu avô, Wakanda afunda ainda mais na autopiedade ao pensar em como ainda não terminou o vestido de Marin e se pergunta se é porque ele é péssimo no que faz. Depois de chorar como um perdedor feio e patético, Wakanda recupera seu ânimo ao pensar em Marin. No dia seguinte, Marin chega à casa de Wakanda e fica surpresa ao encontrar seu vestido já pronto. Vendo o quão rapidamente ele terminou, ela diz a Wakanda que ele não precisava se apressar, pois ela na verdade não iria participar do próximo evento de cosplay. Ao ouvir isso, Wakanda desaba de alívio, admitindo que estava estressado por um prazo que nem sequer existia. Ao ver a reação de Wakanda, ela percebe o quanto de pressão ele estava sofrendo, o que acaba fazendo-a chorar. Através de suas lágrimas, Marin diz a Wakanda o quanto está chateada por sugar a vida dele, e não de uma forma divertida, com cuspe. Enquanto Marin continua a soluçar e se desculpar por ser uma vadia egoísta, Wakanda tenta aliviar o clima, sugerindo que ela experimente o figurino completo. Ansiosa para mudar de foco, Marin se joga na tarefa e deixa Wakanda arrumar seu cabelo. Com o cabelo pronto, eles seguem discutindo a maquiagem perfeita para fazer Marin parecer Shizuku. Os dois continuam a trabalhar juntos, com Wakanda oferecendo incentivo e dicas, aliviando gradualmente a tensão de antes. Enquanto conversam sobre as últimas tendências das bonecas Kenna, Wakanda revela seu sonho de se tornar um fabricante de bonecas bem-sucedido. Marin responde com entusiasmo genuíno, dizendo que sabe que ele seria um fabricante de bonecas incrível. O incentivo dela traz um sorriso ao rosto de Wakanda, o que encanta Marin por um minuto. Após a conversa, Wakanda pede a Marin para vestir o traje. Enquanto ela faz isso, Wakanda sorri de alegria ao dizer a Marin que ela realmente se parece com Shizuko. Com um grande sorriso, Marin diz a Wakanda que ele pode ser o próximo Stella McCartney se continuar praticando suas habilidades. Sentindo-se satisfeito, Wakanda então pergunta a Marin se o vestido está confortável. Marin diz a Wakanda que, embora seja difícil se mover, ela adora como o vestido a transformou em uma bad do Instagram. Para apreciar ainda mais os esforços de Wakanda, Marin começa a balançar seus Deagle Bags, causando o Titanic de Wakanda a colidir contra suas calças. Com toda a empolgação subindo à sua cabeça, Marin anima-se e pede a Wakanda para tirar algumas fotos dela. Enquanto ela posa para a câmera, Wakanda aponta que ela precisa posar como Shizuku, já que está tecnicamente fazendo o cosplay dela. Após algumas tentativas fracassadas, Marin respira fundo e encarna o personagem de Shizuku. Ao ver Marin tão envolvida no personagem, Wakanda começa a tirar várias fotos que depois são carregadas por Marin em sua nova conta de cosplay. Vendo como o vestido e a maquiagem estão perfeitos, Marin convida Wakanda para se juntar a ela no evento de cosplay amanhã. No dia do evento, Marin e Wakanda chegam ao seu destino, e vem um monte de esquizofreaks fingindo ser personagens imaginários. Enquanto Marin enlouquece ao ver todos fantasiados, Wakanda, por outro lado, fica constipado depois de ver tantas mulheres. Quando Marin pergunta por que a cara triste, Wakanda revela que está tão apavorado com mulheres que saiu chorando da scooter da mãe. Marin simpatiza com o medo de Wakanda e o leva para um lugar menos lotado. No entanto, ao chegar, uma pilha nojenta de doces pede uma foto a Marin, fazendo a menina pular de empolgação. De longe, Wakanda sorri ao ver Marin vivenciando seu primeiro momento de celebridade. Ele então observa seu entorno e encontra homens vestidos como twinks e mulheres, vestidas como devoradoras de macho. Tudo isso faz Wakanda perceber que o bullying é na verdade ótimo para o mundo. Seus pensamentos então voltam a Marin, e Wakanda se vê pensando como ele e Marin não vão mais sair juntos agora que o vestido dela está pronto. O pensamento entristece Wakanda, já que ele está violentamente ciente do fato de que garotas populares do Instagram não saem com usuários do Reddit. De repente, Wakanda vê Marin correndo em sua direção em câmera lenta, enquanto ele continua assistindo, até que a garota abre a boca e diz que está prestes a explodir. Depois de aceitar seu sonho destruído, Wakanda percebe que a fantasia está muito quente para Marin, e se eles não encontrarem um lugar para esfriar logo, ela pode desmaiar.
Quando os dois chegam no interior, Marin pede a Wakana para limpar suas costas suadas. Apesar de envergonhado e com medo, Wakana tenta evitar pensamentos obscenos, pensando sobre sua vida miserável. Infelizmente, todos esses esforços vão por água abaixo quando Marin começa a soar como sua namorada quando vê esses recaps impressionantes. Sentindo-se estranho, Wakana implora para Marin parar de fazer esses sons, ou ele fará algo que o levará para a cadeia por indecência pública. Marin tenta tranquilizar Wakana, dizendo que não está provocando-o de propósito, mas quando ele não parece relaxar, ela decide voltar ao evento para tirar mais algumas fotos. Depois de terminar o evento de cosplay, os dois pegam o trem, onde Wakana encolhe os ombros em tristeza, sabendo que o tempo deles juntos acabou. Para sua surpresa, Marin se vira para ele e pergunta qual cosplay eles devem fazer em seguida. Nesse momento, Wakana percebe que ainda há esperança para ele, então diz felizmente a Marin que vai comprar um torso de manequim para fazer vestidos melhores. À medida que o cansaço começa a chegar, Wakana, sonolento, diz a Marin que ela estava linda com seu cosplay de Shizuka. Isso surpreende Marin, já que ela se lembra de que a palavra bela tem um significado especial para Wakana, e não é algo que ele diz casualmente. No dia seguinte, enquanto Marin e Wakana se juntam para lavar a peruca, Marin se pega olhando para Wakana com olhos apaixonados. Enquanto isso, Vovô Kuru conta para Miuri como tropeçou porque viu algumas lingeries estranhas nas sacolas de compras de Wakana. Miuri assegura ao Kuru que todo mundo precisa se sentir como uma acompanhante de luxo de vez em quando. Incapaz de entender a geração Z, Kuru evita acrescentar mais à conversa. Depois de ser levado para casa, Kuru abre a porta. Quando todos estão calmos, Kuru descobre que Wakana ainda é um virgem eterno. Ele rapidamente pede desculpas a Marin por criar confusão com a situação. Enquanto ela assegura que está tudo tranquilo, Kuru se volta para Wakana para falar sobre o vestido. Enquanto os homens discutem como melhorar o vestido e quais áreas aprimorar, Marin observa Wakana, percebendo que ela claramente sente uma emoção por aquele perdedor. Enquanto luta com esses sentimentos estranhos, o estômago de Marin ronca, instigando Kuru a... Enquanto todos se sentam juntos, Marin elogia a culinária de Wakana, chamando-o de um homem de muitos talentos. Em resposta, Wakana humildemente diz a ela que, como é órfão de pai e mãe, teve que aprender a cozinhar. Durante a conversa, Wakana descobre que Marin é, em certa medida, órfã, já que sua mãe faleceu e seu pai fica na maior parte do tempo no exterior por trabalho. Quando perguntada se cozinha para si mesma, Marin mostra orgulhosamente uma foto de uma refeição que fez, o que deixa tanto Kuru quanto Wakana pouco impressionados. Após ouvir sobre seus hábitos alimentares, Kuru sugere que ela jante com eles todas as noites. Com a aprovação de Wakana, Marin aceita felizmente a oferta. Mais tarde, enquanto Wakana acompanha Marin até a estação de trem, ela timidamente diz que o verá novamente amanhã. Eles se separam e no trem, Marin reflete sobre como Wakana havia dito ao avô que eles não fizeram nada indecente. Quanto mais pensa nisso, mais Marin quer ter suas entranhas completamente reviradas pelo perdedor. No dia seguinte, Koro encontra uma garota fora de sua casa encharcada de chuva. Acreditando que ela é uma das amigas de Wakana, Koro a convida para entrar. Momentos depois, Wakana chega em casa da escola quando Koro o informa sobre sua amiga e ele vai até lá. Um estranho sentimento de medo invade Wakana naquele momento, enquanto ele se pergunta se o velho idiota deixou um vigarista entrar sem saber, já que ele não tem outros amigos. Com passos apreensivos, Wakana abre a porta do banheiro e encontra uma garota do tamanho de um lanche em toda sua glória. A garota cai de costas, dando a Wakana uma visão privilegiada do motivo pelo qual os homens morrem pelas mulheres. Após todo o fiasco, a garota se apresenta como Sejimin Inui, uma estudante do segundo ano em uma escola só para meninas. Quando Wakana descobre que a garota é mais velha que ele se pergunta por que ela é tão pequena, do tipo que normalmente é convidada para a ilha de Epstein. Sejima então informa Wakana que veio ver as roupas, assumindo que ela se refere a roupas para bonecas Hina. Wakana a leva para a oficina, onde Sejimin fica bastante assustada com as cabeças de boneca. Wakana fica ao lado dela e diz felizmente a Sejima que a melhor parte de ter relações íntimas com bonecas é que elas não podem gritar por ajuda. Percebendo que Wakana é o tipo de homem que não pode trabalhar em um cemitério, Sejima o agarra pela camisa e exige uma fantasia de cosplay. Quando Wakana tenta negar, Sejima o avisa que chamará o FBI, e como ela é do tipo que pede Happy Meals, a polícia vai prendê-lo para sempre. Em meio a todas as ameaças, Sejima se refere a si mesma como Juju, e Wakana de repente percebe que ela é a cosplayer favorita de Marin. Sentindo-se um pouco mais à vontade, Wakana pergunta a Sejima como ela conseguiu encontrar sua casa.
A garota então revela que depois de ver o cosplay de Marin online, decidiu ir ao evento de cosplay para ver de perto sua roupa. Quando os viu juntos, ela o seguiu até sua casa, para forçá-lo a se submeter. Eventualmente, Marin vem depois do trabalho para jantar com Akana e fica chocada ao encontrar Sejima. Sem se deixar abater, Marin imediatamente começa a bombardear Sejima com perguntas e elogios. Depois de ser incomodada por Marin, Sejima pede ao Akana para fazer uma roupa para ela baseada na personagem Shion Nakedo do anime Flower Princess Blaze. Enquanto Marin explica animadamente a trama para o Akana, Sejima observa e percebe que Marin não é o tipo de cosplayer que gosta apenas de usar roupas ousadas. Depois que Marin fala entusiasmadamente sobre o anime, o Akana a incentiva a fazer cosplay como Shion também. Marin resiste, mas Sejima intervém, incentivando Marin a apenas fazer isso. Apesar da persistência deles, Marin permanece firme, explicando que sente que estragaria a personagem Shion porque não tem o físico adequado para o traje. Sejima, percebendo que Marin é exatamente o tipo de cosplayer que mais respeita, lamenta seu julgamento severo. Depois de chorar e se desculpar com Marin, Sejima pede o contato de Akana, deixando claro que não está tentando interferir no relacionamento deles. Sentindo-se na defensiva, o Akana insiste violentamente que não está em um relacionamento com ninguém, o que faz Marin se sentir eufórica, sabendo que o Akana está sem parceira. Mudando de assunto após a conversa séria, Marin pergunta timidamente a Sojuna se ela estaria interessada em fazer um cosplay conjunto, onde ela posaria como a irmã de Shion. Sojuna rejeita a ideia de forma brusca. O Akana retorna e encontra Marin de joelhos, pedindo para Sojuna fazer um cosplay conjunto com ela. No entanto, Sojuna a rejeita completamente, dizendo que não quer andar com esquisitas como ela. Mas quando Sojuna lhe diz que alugará um estúdio para um cosplay, os olhos de Marin brilham de alegria, e ela continua a implorar para que Sojuna a deixe vê-la em ação. Quando Sojuna se recusa a ceder, Marin diz a ela que pode contribuir com o aluguel, pois os estúdios podem ser muito caros. Ao ouvir isso, o Akana intervém, afirmando que ele também contribuiria. Surpresa, Sojuna pergunta por que ele está participando da conversa, e então o Akana revela que ele tem que estar no estúdio, pois Marin não pode fazer sua maquiagem e cílios. Depois de analisar os benefícios de deixar Marin se juntar a ela, Sojuna relutantemente diz que aceitará o pedido desta vez. Ao ouvir isso, Marin começa a gritar de alegria, enquanto o Akana diz às garotas que ele vai começar a assistir ao anime imediatamente. Surpresa com o comprometimento dele, Sojuna pergunta por que ele está fazendo tudo isso. Em resposta, o Akana revela que precisa assistir ao anime para estudar os vestidos usados pelas personagens. Depois de voltar para casa, o Akana entrega sua boneca Hina para Koru inspecionar, enquanto lhe conta como vai para a casa de Marin para assistir anime e relaxar. Enquanto Koru observa a boneca silenciosamente, o Akana pensa ansiosamente que deve ter perdido a prática, mas para sua surpresa, Koru diz que ele melhorou. Ele também comenta que estar com Marin lhe fez bem, explorando como maquiar alguém é o mesmo que pintar rostos. Sentindo-se confiante, o Akana vai ao encontro de Marin, e quando ela abre a porta, o Akana é primeiro saudado pelos seus atributos e depois por ela. Como sempre, o Akana fica boquiaberto olhando para Marin como uma criança em loja de doces, até que Marin nervosamente fecha a porta e corre para onde quer que vão os contatos. Depois de deixar o Akana entrar, Marin mostra-lhe o seu quarto, o que instantaneamente elimina o entusiasmo crescendo dentro de suas calças. Ao ver como o quarto de Marin parece algo de um evento de anime, o Akana percebe que não tinha motivo para ficar nervoso por causa de uma esquisitona. Após a surpresa inicial, o Akana se acomoda no quarto de Marin, e os dois decidem assistir ao anime juntos. Durante a sessão de anime, Marin de repente percebe que está tendo um encontro em casa com o Akana, claro, esquecendo um fato muito importante de que ambas as partes precisam estar cientes de que estão tendo um encontro. No entanto, enquanto Marin permanece em sua bolha de Lulu, ela fica cada vez mais embaraçada enquanto observa furtivamente o Akana, que está profundamente imerso no anime. Seus sonhos de ser preenchida como um donut glaciado são interrompidos pelo ronco do seu estômago. Isso irrita Marin, pois ela sente que seu próprio corpo está sabotando suas chances de ser possuída. Felizmente, o Akana não fica enojado com seus hábitos de homem das cavernas e sugere que comam algo. Embora o Akana insista que Marin não deveria se incomodar em fazer nada, ela discorda firmemente e vai para a cozinha preparar uma refeição. Enquanto faz um omurice, Marin tem dificuldades em envolver a omelete no arroz e acaba criando um prato de aparência infeliz. Apesar da aparência, o Akana assegura a Marin que o omurice está delicioso, o que coloca um sorriso no rosto dela. Os dois continuam assistindo ao anime, até que o Akana acaba ficando emocionado. Mais tarde, o Akana entra em contato com Sajuna para obter sua opinião sobre o esboço de referência que ele fez. Sajuna fica impressionada com o trabalho detalhado e se oferece para cobrir os custos do traje.
mas Wakanda recusa dizendo que é muito cedo no processo. Wakanda então menciona que percebeu variações no espaçamento dos olhos dela em algumas fotos de cosplay, o que leva Sajuna a explicar que ela obtém o visual usando fita adesiva de cosplay e, em seguida, demonstra o processo através de uma chamada de vídeo. Durante a conversa, Wakanda revela que o traje que ele fez para Marin foi o primeiro dele, o que deixa Sajuna impressionada. Então, Sajuna percebe que as fotos de Marin foram tiradas por um androide ruim, porque ela era iniciante. Isso a leva a oferecer sua câmera enquanto ela conta a Wakanda como sua irmã mais nova faz fotografia. E sabendo como as fotos de cosplay de Sajuna ficam boas, Wakanda pergunta se a irmã dela pode ensiná-lo a usar uma câmera, e Sajuna concorda e o convida para ir até lá. Após decidir realizar a reunião em um restaurante familiar, Rin diz animadamente a Wakanda que também vai se juntar a eles, pois quer aprender fotografia também. Ao conhecer as irmãs Inui, Wakanda percebe que a irmã mais nova de Sejuna, Shinju, não é apenas mais cheia, mas também mais alta que a irmã mais velha. Ao mostrar a Marin algumas de suas fotos favoritas de Sejuna, Shinju revela que foi ela quem criou a conta de cosplay de Sejuna e inventou um pseudônimo. Surpresa com isso, Wakanda pergunta a Shinju qual foi seu processo de pensamento, levando a deusa Bust a revelar que ela queria espalhar kawaii neste mundo terrivelmente feio. Com isso, Shinju também revela que era ela quem gerenciava a conta de cosplay. Ela não sabia como responder às pessoas quando elogiavam Juju. Então Juna rapidamente acrescenta que ela só gosta de fazer cosplay para si mesma, e não está realmente interessada em conversar com mais ninguém. Enquanto Wakanda e Marin observam as duas irmãs, chegam à conclusão de que Shinju ama muito sua irmã mais velha. Shinju pega a câmera do pai e começa a falar sobre como uma câmera pode tirar fotos melhores do que a câmera de um telefone. Enquanto Shinju explica muitas outras funcionalidades da câmera, Marin pergunta curiosamente se ela quer fazer cosplay. A pergunta pega Shinju de surpresa, mas então ela timidamente diz ao grupo que só quer tirar fotos de Sajuna. Entendendo a decisão de Shinju, Marin pede a câmera para explorá-la ela mesma. Enquanto estuda, Marin expressa que quer comprar uma câmera um dia também. Isso leva Wakanda a procurar preços online. Ao perceber o quanto uma câmera DSLR é cara, ele precisaria namorar uma mulher americana rica e gorda para sustentá-lo. No dia seguinte, o grupo se reúne para explorar locais para sua futura sessão de fotos. O primeiro da lista é um hospital abandonado, que dá arrepios em Sejuna enquanto Marin e Shinju exploram o prédio animadamente. Wakanda rapidamente observa o comportamento assustado de Sejuna e corre para consolá-la. Quando ele pergunta por que ela está se esforçando tanto, Sejuna responde perguntando se ele tem algum sonho para o futuro. Wakanda diz a Sejuna que quer se tornar um artesão de bonecas Hina. Ao ouvir isso, Sejuna diz a Wakanda que ele deve garantir a realização de seu sonho, e em seguida, revela como o sonho dela era se tornar uma garota mágica. Ela se aprofunda em como, quando era criança, desejava com todo o coração se tornar uma garota mágica, mas ao chegar à idade escolar, percebeu que era tudo fantasia. No entanto, foi durante o ensino fundamental que ela percebeu que poderia comprar fantasias e fingir ser uma garota mágica. Então, apesar das dificuldades, ela quer realizar seu sonho de se tornar uma garota mágica. Quando Wakanda começa a perceber a gravidade da situação, ele pergunta a Sajuna por que ela o escolheu para fazer sua roupa. E então Marin revela que o que ela sentiu não foi racional, mas quando viu o vestido de cosplay de Marin, ela se apaixonou instantaneamente e queria que ele fizesse um vestido para ela. Nesse momento, os olhos de Wakanda de repente se arregalam ao se lembrar de como se sentiu da mesma forma quando viu pela primeira vez as bonecas Hina. Com tantas emoções surgindo na mente de Wakanda, ele acaba chorando, fazendo Sajuna se preocupar com seu bem-estar mental. No dia seguinte na escola, Wakanda alonga seu corpo dolorido. De repente, Marin se aproxima dele e o convida para ir à praia. Momentos depois, a dupla chega à praia, onde Wakanda vê o oceano pela primeira vez. Surpresa com isso, Marin pergunta por que ele nunca foi à praia. Wakanda então explica como ele simplesmente se dedicou à sua arte e nunca teve a chance de ver a praia ou outros lugares. Para dizer a verdade. Isso dá a Marin a motivação para animar Wakanda, enquanto ela diz que pode levá-lo a novos lugares durante as férias de verão. Quando Wakanda aceita alegremente a oferta, Marin mais tarde surta por ter sido tão ousada. No dia seguinte, Marin chega ao lugar de Wakanda e levanta a camisa para mostrar a ele sua nova calcinha. Depois de deixar o garoto nervoso, Marin zomba de Wakanda até que ele pede para ela sair do quarto para se aliviar. Após um conveniente lapso de tempo, Marin e Wakanda são acompanhadas por Sejuna para provas de figurino. Enquanto as duas meninas vestem suas roupas, Sejuna oferece algumas sugestões construtivas para Wakanda melhorar sua fantasia de Xion.
ela acaba provando que quando estava chovendo cérebros, ela estava de guarda-chuva. Depois de ter sua maquiagem feita por Wakana, Marin observa seu rosto no espelho e instantaneamente se apaixona por si mesma, algo que sua cara feia nunca alcançaria. Assim que as garotas estão prontas, elas decidem ir para o local para uma sessão de fotos. Ao chegar, as garotas esperam Wakana e Shinju prepararem a câmera enquanto conversam sobre seus trajes. Após uma longa espera, Wakana entra com Shinju, fazendo com que as meninas fiquem sem palavras. Acontece que quando o grupo saiu para procurar melhores locais, Wakana se aproximou de Shinju para perguntar se ela realmente não quer experimentar cosplays. Ao contrário de antes, Shinju confessa que quer experimentar cosplays, mas como não é tão fofa, magra ou bonita como a irmã, o personagem que ela quer fazer cosplay acabará parecendo um produto de consanguinidade. Enquanto Wakana ouve atentamente os medos de Shinju, ele a assegura que Sajuna a receberia de braços abertos, e ele fará questão de ajudá-la em todos os aspectos possíveis para alcançar o visual perfeito de cosplay. Shinju se permite desfrutar da única coisa que ela mais ama. Uma vez resolvido isso, Wakana pergunta quem ela quer fazer cosplay, levando Sajuna a revelar que ela quer se fantasiar de um personagem masculino do mesmo anime do qual Marin e Shinju estão fazendo cosplay. No dia seguinte, Shinju vai até a casa de Wakana para trabalhar na fantasia. Infelizmente, surgem dois grandes problemas durante as provas da fantasia. Os enormes atributos de Shinju acabam sendo um grande obstáculo, levando Wakana a recorrer ao uso de fita de compressão. Quando isso não funciona, Wakana e Shinju decidem navegar no Twitter em busca de uma alternativa melhor. Após encontrar a solução, Wakana trabalha na peruca enquanto Shinju o observa e se impressiona muito com a dedicação de Wakana. No entanto, quando falam sobre falhas, Wakana diz a Shinju que todos têm suas limitações, o que reduz um pouco suas preocupações excessivas. No presente, enquanto Shinju aparece em seu cosplay, tanto Marin quanto Sajuna a enchem de elogios com entusiasmo. Isso deixa tanto Wakana quanto Shinju felizes, pois seus esforços são altamente apreciados pelos dois cosplayers. Durante a sessão de fotos, Marin sai do personagem e começa a sorrir como uma boba enquanto posa com Sajunat. Sajunat inicialmente pensa consigo mesma como não gosta de cosplayers não sérios, mas sua atitude amolece quando vê o quão genuinamente feliz Marin está. Mais tarde, Sajunat se aproxima de Wakana e agradece por ajudar Shinju com seus cosplays. Ela também menciona que quer cobrir o custo do cosplay de Shinju, enquanto Wakana insiste que ela não precisa se preocupar com isso. No entanto, Sajunat diz severamente a Wakana para ser mais reservado quando se trata de dinheiro. No meio da conversa, Sajunat se culpa por não saber qual era a atividade favorita de Shinju, mas Wakana a tranquiliza, afirmando que expressar o que você gosta pode ser intimidador para algumas pessoas. Ao ouvir isso, Sajunat pensa em como Wakana tratou tudo que ela ama com tanto cuidado e importância. Isso a ajuda a perceber o quão maravilhoso Wakana realmente é. Após a sessão de fotos, as irmãs Inui se juntam para olhar as fotos. Enquanto olham, Sajunat diz a Shinju que está um pouco invejosa de como ela consegue se vestir com tanta facilidade. Shinju, que nunca imaginou que sua irmã pudesse ter inveja de seu cosplay amador. Então, ela pergunta curiosamente a Sajunat por que isso acontece, já que ela sempre fica bem em seus cosplays. Sajunat então revela que ela só escolhe cosplays que sabe que ficariam bem nela. Enquanto Shinju continua ouvindo como Sajunat inveja sua figura, percebe como todo mundo neste mundo é um perdedor miserável que quer o que não pode ter. Após alguns dias, Wakanda observa como os feriados são os melhores, porque não só ele pode trabalhar em suas bonecas Hina, mas também costurar novos trajes para Marin. Desta vez, eles estão trabalhando em um traje extra fabuloso, já que Marin quer fazer cosplay de uma personagem ousada chamada Verônica. Como a personagem é uma vilã de pele clara, Marin aparece na porta de Wakanda, toda bronzeada. Depois de dizer a Wakanda que é tudo base, Marin se desculpa para usar o chuveiro dele. No entanto, como suas roupas estão todas encharcadas de suor, Wakanda acaba oferecendo suas roupas. Assim que Marin sai do chuveiro vestindo suas roupas, Wakanda imediatamente fica um tanto nervoso. Ao chegarem à parte de prova do traje, Marin levanta friar a cabeça, Marin e Wakanda decidem fazer compras, onde Marin força Wakanda a experimentar algumas roupas legais que ele acaba odiando. Mais tarde, eles conversam sobre ela fazer cosplay de Verônica, e Wakanda diz a Marin que simplesmente não pode ajudá-la com esse cosplay, pois não será capaz de trabalhar com uma mão na calça. Com o sol brilhando sobre Wakanda e Marin, a dupla decide ir ao Manga Café, onde podem relaxar um pouco. No entanto, ao se acomodar em um compartimento, Wakanda fica desconfortável, pois acha Marin perto demais do seu gosto. Mas como sempre, Marin continua alheia à frustração de Wakanda e continua mostrando-lhe um mangá explicando como adora a protagonista feminina, Rizu,
por causa do seu penteado fofo. Apesar de expressar seu interesse em fazer cosplay de Rizu, Marin diz a Wakanda com um olhar melancólico que não pode fazer cosplay dela porque não é fofa o suficiente para Rizu. No entanto, quando se vira para Wakanda, Marin pergunta por que ele parece que encontrou um terraplanista pela primeira vez. Depois de processar a besteira total que saiu da boca de Marin, Wakanda diz a ela que o cosplay ficaria muito bem. Isso faz Marin Coral concluir que Wakanda a acha fofinha. Momentos depois, Wakanda começa a estudar um mangá para entender o traje de Rizu, e acaba percebendo que não há muitos detalhes na roupa. Mais tarde naquela noite, Marin envia uma mensagem a Wakanda dizendo que encontrou o local perfeito para tirar fotos de seu cosplay de Rizu. Depois de enviar os detalhes por mensagem, os dois se encontram no local no dia seguinte. Quando Wakanda entra no quarto, percebe que Marin o levou a um motel. E enquanto ela encara tudo numa boa, sua mente imagina cenários direto de 50 tons de cinza. Wakanda faz o melhor que pode para pensar em Marin como mais do que apenas um corpo atraente, mas quando seus olhos param em um grande pepino vibrante, ele acaba surtando novamente. Vendo que Wakanda está enlouquecendo, Marin anuncia que vai se vestir rapidamente para que possam terminar o que vieram fazer. Com isso, Marin sai temporariamente da sala enquanto Wakanda amaldiçoa o deus do enredo por enviá-lo a um lugar para bater as bochechas sem realmente permitir que ele vá Darth Vader na traseira de Marin. De repente, Marin volta usando a roupa costurada por Wakanda. Enquanto Marin elogia a roupa, Wakanda se preocupa que ela possa não estar de acordo com o personagem da Rizu. Nesse momento, Marin assegura a Wakanda que não há problema em ajustar o traje quando não há muitos detalhes disponíveis. Após ouvir isso, Wakanda e Marin se focam no trabalho. No entanto, durante a sessão de fotos, os dois acabam tendo um momento super picante. Após alguns dias, Wakanda recebe uma ligação de Marin, implorando para ele ir até lá. Quando o rapaz chega, Marin diz a ele que ela na verdade precisa de ajuda com a lição de casa, senão seu pai irá excluí-la de sua herança. Wakanda então pergunta curiosamente a ela por que não conseguiu terminar o dever de casa, levando Marin a revelar que tem se dedicado muito à modelagem para conseguir uma câmera DSLR. Depois de uma pequena pausa, Marin sugere que eles assistam a um filme de terror para relaxar. No entanto, Wakanda diz a ela que assiste a mulheres sem maquiagem para se assustar, então ele não está acostumado a assistir filmes de terror. Marin assegura a ele que o filme não será tão assustador, mas alguns minutos depois, o estômago de Marin embrulha de desconforto enquanto Wakanda permanece impassível. Após o filme, Marin procura seu caderno de matemática apenas para perceber que o deixou na escola. Enquanto se dirigem à escola para recuperar o caderno, Marin nota brincando como a escola parece algo de um cenário de filme de terror. Enquanto os dois brincam, Marin arrasta Wakanda para experimentar a piscina. No entanto, quando eles chegam, Wakanda descobre que Marin não sabe nadar. Depois de alguns dias, Wakanda e Marin decidem visitar um festival de verão. Enquanto Wakanda espera por Marin, seus olhos se arregalam de admiração quando ela chega vestindo um traje tradicional. Quando chega a hora dos fogos de artifício, Wakanda fica completamente encantado pelas cores vibrantes no céu. Ele observa como desde que Marin entrou em sua vida, tudo mudou para melhor. Depois de assistir aos fogos de artifício, Marin reclama que seus sapatos estão machucando seus pés. Isso de alguma forma leva Wakanda a carregá-la nas costas, o que Marin aproveita muito. Enquanto os dois continuam andando, Marin conta a Wakanda sobre os planos para o próximo ano, o que coloca um sorriso no rosto dele. Você também quer fazer cosplay dos seus personagens favoritos? Deixe-nos saber comentando, eu adoro ser esquizo. E se você gosta de resumos de anime, então assista a este vídeo.